Quantos podem sentir a presença de Deus? Dá um glória a Deus bem forte aí. Aleluia. Ainda de pé, abra sua Bíblia comigo em Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo ele escreveu, Mateus capítulo 8, versículo 23. Você pode acompanhar aqui, ó. Mateus capítulo 8, versículo 23. Uma passagem bem conhecida, não vou nem me deter aqui em explicar a história para vocês, eu vou entrar direto nas revelações da palavra, e eu creio que Deus vai falar poderosamente no seu coração. Eu vou bem devagar, que eu preciso que você entenda as revelações dessa palavra aqui. Diz assim: e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma grande tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Jesus, porém, estava dormindo, e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Mestre, salva-nos, porque vamos perecer. E ele disse-lhes: por que temeis, homem de pequena fé? Então, levantando-se Jesus, meu Deus, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Coloca a mão no teu coração, fala assim: Senhor meu Deus, eu estou na tua casa para ouvir a sua voz. Fala comigo segundo a minha necessidade, em seu nome eu oro, amém. Toma o teu assento. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade, Jesus. Igreja, Jesus aqui, ele está nesse momento saindo de Cafarnaum, juntamente com seus discípulos, eles estão fazendo uma travessia para o outro lado do lago, do mar, para uma região chamada Gadara ou Decápolis. E no meio do caminho, eles são surpreendidos por uma tempestade violenta. Não é qualquer tempestade. Aqui diz, uma grande tempestade. E o barco que eles estavam agora, diga-se, o barco é a minha vida. O barco que eles estão aqui agora começou a ser açoitado pelas ondas e pelos ventos. E a tempestade agora colocou os discípulos numa situação muito complicada e também inesperada, porque eles não esperavam enfrentar aquela tempestade, a ponto de deixar esses discípulos aqui desesperados e pensar até que eles fossem morrer. Eles estavam pensando que eles fossem morrer. Tanto que eles vão até Jesus e falam: mestre, não te importa que pereçamos? Ele está dizendo: nós vamos morrer, faz alguma coisa. Primeiro ponto que eu quero citar para você aqui essa noite é o seguinte: é que a tempestade aqui não era qualquer tempestade. Isso aqui precisa estar na tua mente, para a mensagem ficar mais clara. Não era qualquer tempestade, não era normal, não era uma tempestade comum, como nós estamos acostumados. Segunda observação que eu quero fazer aqui é que a grande parte dos discípulos, não todos, mas a grande maioria, eram pescadores. Por exemplo, quando Jesus chamou André e o seu irmão Pedro para caminhar com ele, o que eles estavam fazendo quando Jesus chamou eles? Eles estavam pescando. Pescando o quê? Peixe. E Jesus vai dizer para eles que daquele momento em diante, eles não seriam mais pescador de peixes, mas eles seriam pescador de almas. Você percebe que Jesus, quando ele vê eles pescando, Jesus se aproxima e fala: vamos embora, me segue, porque a partir de hoje vocês serão pescadores de almas. Pega essa revelação aqui, ó, entenda isso. Aquilo que eles estão fazendo revelou para Jesus aquilo que eles eram. Jesus não pergunta o que eles eram, mas porque eles estavam pescando, Jesus já identificou que eles eram pescadores de peixe. Quem está entendendo? Aquilo que você faz revela claramente para Jesus o que você é. O que eu estou querendo dizer para você, e o ouvido mais perto da minha boca é o meu, é que
as nossas palavras nunca falarão mais alto do que as nossas atitudes. Aquilo que você faz revela claramente para Jesus quem você é. Tiago e João também um pouco mais para frente, Jesus manda eles seguirem um pouquinho mais para frente, tem Tiago e João que também está dentro de um barco, os dois irmãos, filhos de Zebedeu, e eles estavam consertando rede. Então, para estar dentro do barco, mexendo com rede, provavelmente estava ali envolvido com o mundo da pesca, sabia nadar também. E como bons pescadores aqui, no mínimo eles precisavam ter o conhecimento sobre o mar e o conhecimento sobre nadar também. E a pergunta que eu fiz enquanto eu montava essa mensagem foi a seguinte: se eles eram pescadores, por que eles não pularam, e sabiam nadar, por que eles não pularam do barco na hora da tempestade? Vou repetir. Se eles eram pescadores e sabiam nadar, por que é que na hora do desespero eles não pularam do barco? Sabe o que os discípulos, na verdade os discípulos não, mas o que a palavra está ensinando para mim e para você aqui? Que o melhor lugar para se estar, mesmo durante a tempestade, ainda é dentro do barco. Preste bem atenção. Não importa o nível da tempestade que você está enfrentando, o melhor lugar para você estar é dentro do barco. É na presença de Deus. Então a palavra profética que eu libero para você já no começo dessa mensagem, nessa noite, é: não pule do barco. Deus está falando para alguém que está aqui hoje: não saia da minha presença. Não importa o grau, o nível da tempestade, Jesus está dizendo para você: fica nesse barco. Porque enquanto você estiver nesse barco, eu estarei contigo. Você estará protegido. Você estará garantido. Outra coisa, quando Jesus montou no barco com os discípulos, ele falou o que para os discípulos? Olha a profundidade disso. Jesus dá uma direção para eles. Jesus fala assim, ó: passemos para o outro lado. Meu Deus. Quando Jesus fala aqui, passemos para o outro lado, Jesus aqui nesse momento, ele está traçando uma rota. Não só a rota, ele traça um destino para eles. Jesus já está determinando aonde eles vão chegar. Passemos para o outro lado. Jesus está com eles aqui. Repare que eles não estão sozinhos, não estão perdidos no meio do mar. Jesus está com eles. E talvez você se identifique com isso. Você está desesperado porque você está enfrentando uma tempestade como eles estavam. Mas entenda o que Jesus falou: passemos para o outro lado. Ele não disse monte no barco e passem para o outro lado. Ele disse: passemos. Ó, tem um lá que pegou. Passemos. Sabe o que ele está falando? Nós vamos junto. Eu vou estar com vocês. Aconteça o que acontecer no meio do trajeto, no meio do percurso, eu vou estar com vocês. Não precisa temer, é isso que Jesus está dizendo. Jesus traçou a rota e deu o destino. Qual que é o destino? O outro lado. Jesus está fazendo um convite para alguém que está aqui hoje. Passe para o outro lado. Vem para o lado de cá. Sabe, eles não estariam sozinhos, porque Jesus disse: passemos para o outro lado. Presta atenção nisso. Eu estou falando para vocês que os discípulos, eles eram pescadores, a maioria deles. Eles entendiam de mar. Então pensa comigo aqui, igreja. Vocês acham que se os discípulos entrariam no barco, se antes de entrar no barco eles percebessem que o tempo estava para a tempestade, com certeza eles não teriam entrado no barco se eles tivessem percebido isso. E não estava tempo de tempestade. Eu estou falando de uma tempestade que chega de repente, algo que você não espera. Porque eles, como pescadores e bons pescadores, eles tinham a habilidade de prever tempestade. Sabe quando você vai sair de casa, por exemplo, você tem um compromisso, você está atrasado, aí você abre o portão, você vê que o tempo está fechado, nublado, carregado. O que você faz? Duas coisas: ou você não vai, ou você leva o...
Está entendendo? E para quê? Para se prevenir. Por quê? Porque o tempo está me indicando que vai chover. Então entenda uma coisa aqui, existe tempestade na nossa vida que o tempo indica. Existe tempestade que a gente já prevê que vai acontecer algo. Sabe, tem coisa que você olha e você já percebe, fala, vai acontecer alguma coisa. Se é que já não está rolando alguma coisa. Quem está entendendo? Mas essa tempestade que nós estamos falando aqui, ela fugia do campo de visão ou de previsibilidade dos discípulos que estão no barco. Para ser mais direto com você, não enfeitar o pavão aqui, tem tempestade que a gente consegue prever. E porque a gente consegue prever, a gente consegue nos preparar antes dela chegar. Mas a tempestade que vem de uma hora para outra, a gente não espera, irmão. E é com você que Deus está falando, você sabe que é. Sabe, se eu consigo prever a tempestade, eu já me preparo. E se eu me preparo, eu não sou pego de surpresa. Mas escute o que Deus está falando com você aqui hoje. Essa tempestade aqui não foi percebida pelos discípulos. Não estava no campo de previsibilidade deles. Eu estou pregando para alguém que você está aqui nessa noite e você está enfrentando uma grande tempestade. E é uma tempestade que surgiu de repente, inesperada, você não esperava. Isso não estava nos seus planos, não estava no seu projeto. Tanto que o texto vai mostrar que os discípulos estavam com medo. Jesus repreende ele e fala, por que vocês são tão medrosos assim? Eles estavam com medo, a tempestade pegou eles de surpresa. Agora olha para cá. Por isso que talvez na virada do ano, meu Deus, de 2019 para 2020, para ser mais preciso, muitas pessoas pensaram, eu vou expandir meu negócio. Esse ano vai ser o ano que eu vou arrebentar. Eu vou expandir a minha empresa, esse vai ser o ano que eu vou abrir novas lojas. Eu vou comprar um carro novo, esse vai ser o ano que eu vou comprar minha casa própria. Esse ano não passa, eu vou comprar o meu apartamento. Agora fala a verdade, o que você não esperava de 2020, é que tudo isso ia acontecer. Tudo isso que você não esperava que ia acontecer uma pandemia. Com certeza você pensou que seria um ano melhor do que o outro que passou. Só que você não estava esperando que o mundo ia parar. Quem está comigo aqui? Pois é, essa é uma tempestade que fugiu do nosso campo de previsibilidade. Agora veja bem, os discípulos não sabiam que teria aquela tempestade. Mas fala a verdade, e Jesus? Você acha que Jesus não sabia? Quem acha que Jesus já sabia aqui? Claro que ele já sabia. Jesus já sabia que teria uma pandemia. Jesus já sabia de tudo. Meu Deus. Jesus já sabia, com certeza. Então a pergunta que eu te faço é, se Jesus sabia, por que ele não avisou os discípulos que teria tempestade? Presta atenção nisso, pega essa revelação para a sua vida. Se Jesus dissesse para aqueles discípulos, entrem no barco e vamos passar para o outro lado, mas preste atenção, vocês já se preparem, porque no meio do caminho da promessa que eu fiz, no meio do caminho até o cumprimento da promessa, nós vamos enfrentar uma grande tempestade. Entra na história comigo aqui. Você acha que os discípulos teriam tanto medo assim se Jesus tivesse avisado eles antes? Com certeza não. Claro que não. Eles ficariam com medo, mas não com tanto medo. Eles ficaram com medo, sabe por quê? Porque eles foram pegos de surpresa. Eles estão com medo, por quê? Porque Jesus não revelou para eles o que aconteceria no meio do trajeto. E aqui Deus começa a falar com alguém hoje. Quando eu montava essa mensagem, eu fiz a seguinte pergunta para o Espírito Santo. Por que Jesus não falou para eles que no meio do caminho eles teriam que enfrentar aquela tempestade? E o Espírito Santo falou no meu coração o seguinte: porque se Jesus falasse, meu Deus, nem no mar eles entravam. Se Jesus falasse, nem no mar eles entravam, quem diria no barco? Então eu vim aqui essa noite para dizer algo para você. Nem tudo Deus pode te revelar. Nem tudo Deus pode te revelar.
Porque tem tempestade que, se Deus te revelar, irmão, te impede de entrar no mar, te impede de você falar: eis-me aqui. Meu Deus. É por isso que nem sempre Deus vai falar para você o que vai acontecer no meio. Ele te dá a rota, Ele te dá a direção, Ele te dá um destino, Ele promete algo para você, mas Ele não vai te revelar o que vai acontecer no processo. E também não importa o que vai acontecer no processo, porque junto com qualquer promessa que Ele faz, no pacote, vem as dificuldades. E Ele já te deu capacidade de você vencer tudo isso. Mas a palavra de Deus para você hoje é o seguinte: apenas entra no barco e não questiona. Apenas entra no barco, não reclama. Apenas entra e não murmura. O Senhor está falando com alguém aqui hoje, sabe por quê? Eu estou falando para você: entra e não questiona, porque eu não estou limitado ao meio. Eu não consigo te ver apenas no meio, eu já consigo te ver no final. Eu já consigo te ver lá do outro lado, num outro patamar. Meu Deus. Sabe, eu estou querendo te dizer aqui que nem tudo Deus vai te revelar, porque tem coisas que, se Jesus te revelar, na verdade, irmão, a gente desiste até da vida. Se Deus fosse revelar com antecedência todos os momentos difíceis que você já enfrentou até o dia de hoje, e revelasse também essa noite todos que você vão enfrentar, fala a verdade, você já tinha desistido de viver. Você faria a oração de Elias: Senhor, basta para mim, chega, está aqui a minha alma, me mata agora. Sabe, Deus não vai te revelar sempre as tempestades da vida, não. Mesmo porque Deus, Ele não está limitado ao meio. E sabe por quê? Porque Ele já sabe que você chegará no destino. Deus nunca está ali. Olha, e outra coisa, o seu desespero, que é o tema dessa mensagem, o seu desespero não desespera Deus. O meu desespero não desespera Deus. Deus está mandando dizer para alguém aqui essa noite: você vai chegar. Olha aqui para mim, Deus está falando para alguém aqui: você vai chegar. Não, mas a circunstância, pastor, você não sabe como que... Você vai chegar. Olha aqui para mim. Você vai chegar, mas Ele está mandando avisar uma coisa para você: você não vai chegar por causa da sua habilidade. Não, você não vai chegar porque você sabe nadar, meu Deus. Você não vai chegar porque o seu barco é forte, porque você tem dinheiro na conta. Não, você não vai chegar porque tem pessoas influentes do seu lado. Você vai chegar do outro lado, onde eu disse que você chegaria. Sabe por quê? Porque quem chamou você para entrar no barco é poderoso para fazer você chegar. Se Deus falou, assim será, igreja. Precisamos parar de duvidar das promessas de Jesus. Deus não é... meu Deus. Deus não é como eu e você, Clóvis, que fala uma coisa hoje e amanhã estamos querendo voltar atrás, mudando de ideia. Queremos uma coisa hoje, fazemos um compromisso com Deus hoje, mas daqui a pouco nós estamos mudando de ideia. Quem concorda comigo, diga amém. Aleluia. Olha para mim, você acha que os discípulos queriam passar por aquela tempestade? Claro que não, ninguém quer passar por uma tempestade. Então a tempestade aqui foi algo indesejável, é isso? É, olha aí Deus falando com alguém. Foi algo que eles não queriam. Sabe o que eu aprendo aqui? O meio é algo que eu não quero, mas é necessário. Foram as tempestades que você já enfrentou na sua vida até hoje, as que eu enfrentei, que fez a gente ser quem a gente é. Quantas mais virá sobre a nossa vida, pode ter certeza, se não te matar, vai te fortalecer. Meu Deus. Sabe, na verdade o nosso desejo, sabe qual que é o nosso desejo? Que a nossa viagem fosse tranquila até o lugar que Jesus disse que a gente chegaria. A gente quer que a nossa viagem seja totalmente tranquila, sem nenhuma onda, sem nenhum vento, até do outro lado. Mas Deus sabe que eu preciso enfrentar coisas que eu não quero. Ah, meu Deus. A gente tem uma tendência, sabe, igreja, de achar que as coisas que acontecem na nossa vida, que vêm contra a nossa vontade,
que os problemas que aparecem na nossa vida, ele vem para nos matar, para acabar com a gente. Meu Deus. Mas Deus me trouxe aqui hoje para falar para alguém que isso que você está passando hoje não tem nada a ver com o seu planejamento. Você não planejou passar por tudo isso que você está passando agora. E tem mais, isso que você está passando agora mexeu com a estrutura do teu barco. Eu estou falando com alguém que mexeu com essa tempestade, mexeu com a estrutura do teu barco. Estrutura emocional, você está abalado, você está abalada. Deus está falando com uma pessoa aqui que você não está dormindo de noite. Você não está dormindo direito, você acorda toda hora. Rola para lá, rola para cá e não dorme. Mas Ele está mandando falar para você, meu Deus, a tua preocupação não vai te ajudar em nada. Diga assim comigo, Deus é um Deus de palavra. Se Ele falou, assim será. E agora, porque talvez você consegue olhar só para o momento que você está vivendo, para o que está acontecendo agora, aí você fica perguntando, pastor, mas será que eu vou conseguir sair dessa? E Deus usa a minha vida para falar para você hoje, vai sim, e vai sair muito mais forte do que entrou. Porque aquilo que não te mata, te fortalece, aleluia. Sabe, a tempestade é um momento que você não quer, mas é algo importantíssimo, irmão, para que a gente se torne aquilo que Deus quer que a gente seja. Nossa, eu vou repetir isso. A tempestade é algo que a gente não quer, mas é importante, é crucial, é decisivo para que a gente se torne aquilo que Deus quer que a gente seja. Não, eu vou falar de novo, porque isso aqui precisa estar dentro do seu coração. Todas as tempestades que nós enfrentamos, a gente não quer, mas é decisivo, é importante para que a gente venha se tornar aquilo que Deus quer que a gente se torne. Meu Deus, aprenda uma coisa aqui, igreja. Se essa tempestade não é capaz de te matar, pode ter certeza, mais forte dela você vai sair. Coloca para mim Mateus 8, 24. Vamos lá. E eis que no mar se levantou uma grande tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Pulo para o 26 agora. E ele disse-lhes: por que temeis, homem de pequena fé? Quem falou isso? Então, levantando-se Jesus, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu uma grande bonança. Olha aqui para mim. Quem se levantou no versículo 24, igreja? Uma grande o quê? Quem se levantou no 24? E no 26? No versículo 24, se levanta uma grande tempestade. É profético isso aqui. Quantos versículos faltam para o 26? 25, 26. Quem se levantou no 26? Quem se levantou no 24? Quem se levantou no 26? Pega essa palavra profética para a sua vida. Em 2 dias Jesus vai se levantar no meio dessa tempestade. Ele vai repreender esse vento e Ele vai trazer uma grande bonança para esse problema que você está enfrentando. A tempestade se levanta no 24, mas logo no 26 Jesus se levanta. Diga assim: Jesus está no meu barco. Irmãos, o maior erro do diabo é levantar uma tempestade contra um barco que Jesus está nele. A maior perca de tempo, André. Está entendendo? De Satanás, a maior perca de tempo dele é levantar uma tempestade contra um barco que Jesus está lá dentro. Todas as vezes que o diabo tentar te parar, tentar levantar uma tempestade na direção do teu barco, da tua vida, o dono do mar, oh glória, o dono do mar, o Deus do vento, o Senhor da tempestade vai se levantar e vai falar, sabe o que para o diabo? Diabo, nesse barco não adianta, você não toca.
Sabe por quê? Esse barco você não para. Por quê? Porque ele tem um destino, e quem traçou a rota, o destino, fui eu. Para que eu quero ver, Satanás. É isso que Jesus vai falar para o teu inimigo. É isso que ele vai falar para o seu problema. Para que eu quero ver. Olha o que Deus está falando aqui, irmão. Talvez você viu essa pandemia se levantar e mexer com o seu trabalho. Talvez você veja tudo isso acontecendo. Talvez você veja essa pandemia mexer com a sua conta bancária, com os seus negócios. E você sofreu uma grande ameaça, talvez uma enfermidade que entrou lá no meio da sua família. Mas receba essa palavra. Jesus, ele vai se levantar só para mostrar para você que você não está sozinho nessa. Ele disse: passemos. Jesus está no barco. Acontece que a gente foca tanto na tempestade que esquece que ele está no barco. Bastava os discípulos parar um pouquinho, que é isso que nós devemos fazer às vezes, e dar uma olhadinha para trás. Ah, meu Deus, ele estava lá atrás, dormindo num travesseiro. O que um travesseiro estava fazendo dentro de um barco, gente? À toa não está, porque a Bíblia não deixa um detalhe à toa ali. Um travesseiro dentro de um barco. Isso aqui Jesus está ensinando algo tremendo para mim e para você. Que é possível você dormir, descansar, mesmo no meio de uma tempestade. É só você saber quem está no barco com você. É só você saber que Ele está lá. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus vai se levantar. Quando, pastor? Não sei, mas Ele vai se levantar. Por exemplo, quando você está sentado lá no sofá da sua casa, deitado, sei lá, na cadeira do escritório, do consultório, aonde você estiver, e de repente chega alguém que você respeita muito. Fala a verdade, qual é a primeira coisa que você faz? Você se levanta. E você se levanta por quê? Porque você respeita a pessoa. O que você faz, igreja? Você imediatamente se levanta, porque você respeita a pessoa. Isso aqui é tão forte, igreja, que no livro de Jó está escrito, eu já vou ler com você. Jó, ele era muito poderoso. Jó era o homem mais rico da face da terra naquele tempo. E ele era tão respeitado que aonde ele chegava, as pessoas se levantavam para ele. Até os anciões, olha só, as pessoas mais velhas se levantavam quando Jó chegava. Para não ficar nas minhas palavras, coloca para mim Jó 29, 5. Olha aqui. Quando Todo-Poderoso ainda estava comigo, quem está falando? Quando eu estava bem na foto. Eita, ó Deus falando. Quando Todo-Poderoso ainda estava comigo, e os meus filhos estavam ao meu redor, quando eu lavava os meus pés em leite, fartura. Quem está entendendo? É Jó que está falando. Quando eu lavava os meus pés em leite, e da rocha me corriam rios de azeite. Quando eu me dirigia, nesse tempo, quando eu me dirigia até o portão da cidade, eu mandava preparar o meu assento na praça. Os moços me viam e se retiravam. E os idosos, pessoas mais velhas do que eu, se levantavam e ficavam em pé. Mas olha para cá. Depois que Jó perdeu tudo, depois que Jó perdeu os gados, perdeu os camelos, perdeu a família, depois, para trazer para os dias de hoje, depois que ele perdeu as empresas dele, meu Deus, as pessoas, o texto vai dizer, depois você lê lá, as pessoas já não queriam mais se levantar para ele. O que é isso, pastor? O que o senhor está querendo falar? O senhor está no céu. O que é isso? O que você está querendo dizer com isso? Eu estou falando aqui daquelas pessoas que te respeitam só enquanto você tem algo para oferecer para elas. Deus trouxe você aqui hoje para abrir o seu olho. Eu estou falando aqui daquelas pessoas que só te valorizam quando você está bem, quando você está lavando o seu pezinho no leite, quando está correndo um rio de azeite. Quem está entendendo?
E essas pessoas, na verdade, é que nunca se relacionaram com você, porque te amava de verdade, sim. Se relacionavam com aquilo que você podia proporcionar para elas. Sabe, são pessoas que nunca estiveram com você, e sim com aquilo que você podia proporcionar. E quando todo mundo parou de se levantar para Jó, sabe o que ele disse? Você está achando que ele ficou, quem quer levantar mais para mim? Você acha que foi isso que ele fez? Jó simplesmente falou, não tem problema não. Não tem problema não. Você quer saber por que não tem problema? Vocês não querem me respeitar mais? Não tem problema, coloca aí para mim. Jó 19, olha lá, não tem problema, vocês não querem se levantar, não tem problema, sabe por quê? Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Oh, igreja de Cristo, ai meu Deus, Deus está falando aqui para alguém, ó, não se preocupa não. Não se preocupe se alguém não te honra mais, não se preocupa se alguém não te respeita mais. Se alguém não dá para você, talvez o valor que você merece. Sabe por quê, Jó? Está chegando a hora que eu vou me levantar na sua vida, Jó. E eu vou restaurar tudo, Jó. E quando chegar essa hora, eu vou restituir tudo de forma a redobrar. Deixa eu correr aqui para o final, ó. Versículo 26, volta lá, Mateus 8, 26. Diga glória a Deus. E ele disse-lhes, Jesus, por que temeis, homem de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu, o que ele repreendeu? Os ventos e o mar. E seguiu-se uma grande bonança. Agora presta atenção nisso. Jesus se levantou e ele fez o quê? Ele repreendeu os ventos. Repare que não é o vento, é os ventos. Não está no singular, está no plural. E aqui eu começo a entender o porquê que Jesus se levanta aqui e repreende o vento. Sabe por quê? Porque o problema nunca foi o mar. Não entendeu? Aquilo que os seus olhos vê. O problema não está naquilo que está no seu campo de visibilidade. Você está lutando contra a pessoa errada. Vou clarear para você, tem gente que vive falando assim, maldita a hora que eu fui entrar nesse negócio. Eu não sei para que eu fui entrar nesse mar, mas o problema não é o mar, aliás, nunca foi o mar. E Deus trouxe você aqui hoje para ouvir isso. O problema nunca foi o mar. Sabe o que está gerando esse desconforto? Os ventos. Aquilo que você não vê. E você está lutando contra a pessoa errada. Meu Deus. A Bíblia diz que a luta não é contra a carne e o sangue. Carne e sangue, pessoas, aquilo que eu vejo, mar, tempestade, onda, está vendo? Está vendo? A luta não é contra o teu marido, contra a tua esposa. A tua luta não é contra as pessoas, é contra o que está por trás das pessoas. Você está lutando contra a pessoa errada. Por isso que o primeiro lugar que Jesus vai trabalhar aqui é nos ventos. Por quê? Porque Jesus sabe que o problema ali não é o mar. O problema ali não é as ondas. Aquilo que os olhos deles conseguem ver, presenciar. Jesus sabe que o que forma as ondas ali é o vento. Ai meu Deus. Por isso que Jesus aqui, ele vai na raiz do problema. Se Jesus fala, onda, aquieta-te, ela ia aquietar na hora. Mas 3 segundos depois, o vento ia se tornar outra onda. Ia fazer outra onda se levantar. E Jesus, ele identifica qual é a raiz do problema. E ele vai na causa. Ele está falando para alguém aqui hoje. Identifica, o Espírito Santo está fazendo você identificar, meu Deus, qual é a raiz do problema, o que está causando essa tempestade aí. E ele está falando, vai na causa que o efeito vai cessar. Vai na causa. Repreende a coisa certa hoje. Para de xingar esse homem, para de maltratar essa mulher. Repreende o Satanás que está por trás disso. Ei, André, é forte.
Mas sabe qual que é o nosso problema, igreja? É que na hora das nossas tempestades, a gente quer pegar um baldinho e tentar resolver, mano. Alguns pegam uma xícara, uma canequinha e está querendo resolver, força do próprio braço. Será que você não entendeu ainda que tem coisas que você precisa admitir que sozinho você não vai conseguir? E sabe por que a gente faz isso? Porque na nossa cabeça, na nossa mente, o problema é sempre o mar, é sempre as ondas, é aquilo que está do nosso lado, aquilo que a gente vê. Sabe o que é isso? Por que isso? Porque é aquilo que a gente vê. Você quer ver uma coisa? Você já viu o mar? Quem já viu o mar aqui? Amém? Você já viu as ondas do mar? Agora fala para mim, quantos aqui já viu o vento? Ninguém. Jesus aqui está ensinando algo tremendo para nós. Que aquilo que a gente passa aqui no visível, nem sempre tem a raiz aqui. Os problemas que nós enfrentamos aqui no mundo físico, aonde nós vivemos, material, nem sempre a raiz do problema está aqui. Começa no espiritual. Quem está entendendo, diga amém. Isso é tão real. Olha o que Deus está me trazendo aqui agora. O mundo espiritual, ele é muito mais real do que esse aqui que eu estou com você agora. Tanto, base bíblica, tanto que o próprio Deus, Ele criou o homem. Todos nós fomos criados primeiro em espírito. Gênesis capítulo 2, façamos o homem a nossa, Deus é o quê? Espírito. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E aí então no capítulo 3, ele forma um boneco de barro, pega o espírito que ele formou primeiro e sopra o fôlego de vida naquele boneco de barro. Daquele momento em diante, o homem se torna uma alma vivente. É por isso que a sequência é essa, e não muda. Espírito, alma e corpo. É que o homem cedeu a carne, então por isso que você vê hoje, é corpo, alma e espírito. Está entendendo? O homem inverteu. Apesar de ele ter valorizado em primeiro lugar a carne, mas Deus criou nessa sequência, é para a gente ser muito mais espiritual. Meu Deus, muito mais espiritual e sentimento do que carne. Mas você quer ver como é que isso não muda na lei divina? Porque de repente você está lutando contra uma enfermidade, você está achando que é uma coisa, começou no espiritual. Tudo começa no espiritual, os problemas que a gente enfrenta. Ó, espírito, alma e corpo, vamos lá? Espiritual, começou a agir. Vai para as emoções, vai para a alma. E da alma, mágoa, ressentimento. Ó, a situação começou no espiritual. A luta não é contra a carne e o sangue, é o que está por trás. Aí começa aquela discussão, aquela coisa toda. Gerou a mágoa, foi para a alma. Daquela mágoa, da alma, vai para o corpo, estoura uma enfermidade. Quem está entendendo? Deixa eu tentar voltar para a mensagem aqui agora. Eu estou em outro caminho. Meu Deus. Sabe, tem momento que o seu mundo externo, aquilo que está à sua volta, está tudo bagunçado. E você talvez fica pensando, é o mar, é as ondas. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer ou não? Vou falar rasgado então. Você está olhando tudo que está acontecendo à sua volta e você fica pensando, é a família que eu nasci. Essa pessoa, esse homem que eu casei, essa mulher que eu casei, a culpa é de todo mundo. É esse filho que eu tenho, que não me dá nem atenção, não me respeita. E você fica culpando o filho, o esposo, o marido, o mar, as ondas. Sabe, igreja, muitas vezes o que bagunça o seu mundo visível é aquilo que você não consegue ver. Vou simplificar para você, esse vento aqui que a Bíblia fala, representa o mundo espiritual. Por isso que está escrito em Provérbios 15:13, que o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração, o espírito se abate. Agora,
Entenda isso aqui. Se você entender isso aqui, você entendeu a mensagem inteira, tua vida muda. O coração alegre, o coração não é esse aqui não, viu? Você está achando que o coração, quando a Bíblia fala é o coraçãozinho assim? Esse aqui que bate? Totalmente. O coração do homem enganoso, não é nada disso que ele está falando. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Só que o salmista aqui, ó, ele não está falando desse coração que a gente tem, porque isso aqui não passa de um órgão. Isso aqui é um músculo. Músculo não tem sentimento. Músculo não tem alegria, tristeza. Ai, coração do homem enganoso. Mas não é esse coração aqui. Que coração que é, pastor? Que coração é esse que o salmista diz que se ele estiver bem, meu Deus, você também está bem? Eu quero saber, porque aí a sua vida vai mudar hoje, irmão. Quando ele está bem, sabe qual que é esse coração? A nossa vida espiritual. Olha aqui para mim, meu Deus. A nossa vida espiritual, se a sua vida espiritual estiver bem, meu irmão, ninguém te para. Olha aqui. Às vezes fala assim, o coração do homem é enganoso, mas não é esse coração, porque ele não engana, ele não tem sentimento, ele não sabe nada, é um músculo apenas. Agora é que a vida espiritual da pessoa está rasa, não está do jeito que tem que estar. E aí ela toma a decisão errada, porque não tem comunhão com Deus. E aí fala que o coração do homem enganou, mas é mesmo. Mas é a vida espiritual dela que não estava no nível certo e faz ela fazer uma atitude errada, uma decisão errada, uma escolha errada. E aí fala o coração é enganoso. Quando a Bíblia fala coração, está falando da sua vida espiritual, da sua comunhão com Deus. Isso aqui é outra coisa também. Deixa eu tentar voltar para a mensagem agora. Então, se a sua vida espiritual estiver bem, pode ter certeza, ninguém vai te parar. Pode vir tempestade, furacão, tsunami. Se a sua vida estiver bem, ninguém te para. Sabe, Deus está chamando alguém que está aqui hoje para entrar na briga espiritual. Ele está falando, chega de brigar contra o inimigo errado. Porque talvez você está jogando a panela no coitado do seu marido e a culpa não é dele. Não sei não, Tiago. Você está pensando que o problema da sua vida é ele, quando na verdade ele não faz o que faz porque ele quer, mas porque ele é influenciado por algo que ele não vê, por um vento, está entendendo? Um demônio, um espírito. Talvez você está aí vendo seu filho viciado na maconha, na cocaína, fumando, cheirando todo dia. Seu marido, seu filho talvez envolvido no crime com coisa errada, e você está pensando que o problema é ele. Não, o problema não é ele. O problema é aquele que faz o seu filho fazer o que ele faz, contra a vontade dele. Irmão, sou um ex-dependente químico, eu sei o que eu estou falando. A pessoa faz contra a própria vontade. Busca chorando, volta chorando, joga chorando, usa. Amém? Deus manda falar para alguém aqui hoje. Para de se culpar. Olha aqui. Você vive tentando acertar, mas você está sempre errando. E você acha que você não tem jeito. Você acha que o problema é você. Você vive se culpando de algo que está acontecendo à sua volta. Mas a culpa não é sua. O Senhor trouxe aqui para falar isso para você hoje. Chega de se culpar. A culpa não é sua, cara. Às vezes existe algo no mundo espiritual que está levando você a fazer aquilo que você não quer. E está fazendo você se culpar de algo que você não tem culpa. Meu Deus. E eu te convido hoje, através dessa palavra aqui, entrar numa guerra espiritual, no invisível, e dizer: diabo, eu não aceito mais, Satanás, você agindo na minha família. Eu não aceito mais você se ir andar no meio do meu casamento. Você se levantar e falar: Senhor, eu não aceito mais. Que demônios me tirem do foco. Que tira eu do meu destino, que na verdade o Senhor mesmo já estabeleceu para mim. Meu Deus. Dá um glória a Deus aí. Três minutos eu finalizo. Então, se você hoje se levantar, meu Deus,
com a autoridade do nome de Jesus, porque a autoridade do nome de Jesus não está só com o pastor não. Todos nós temos essa autoridade sobre a nossa vida. Todos nós temos. Então hoje é dia de você se levantar e lutar contra os ventos, sabe? É dia de você usar esse poder, essa autoridade que Deus te deu e dizer: vento, aquieta-te. Enfermidade, sai da minha família. Demônio, solta esse menino. Eu te repreendo, vício maldito. Não, entenda o que Deus está falando aqui hoje, irmão. Se você não lutar contra os ventos, olha o que Deus está falando. Se você não lutar contra o vento, contra o inimigo certo, você vai acabar caindo no mesmo precipício que muitos da sua família já caiu. Você não pode mais aceitar influências invisíveis, que elas venham tirar você do foco. Você precisa fazer a diferença. Aonde você chegar, algo tem que acontecer, irmão. Hoje é dia de você abrir a sua boca aqui e dizer: essa maldição acaba hoje na minha família. Eu vou contar até 3, eu quero que você fale isso 3 vezes. A maldição acaba hoje na minha família. Vamos lá? 1, 2, 3. A maldição acaba hoje. Olha aí, Jesus. Olha aí, demônio, mais uma vez. Acaba hoje. Não é a semana que vem, não, é hoje. Meu Deus. Levanta a sua mão, eu quero ser profeta na sua vida. Eu profetizo que os seus filhos serão uma bênção. Os filhos dos teus filhos serão uma bênção. Você tem ou terá um casamento abençoado. Você já tem ou terá uma família abençoada. Você já tem ou terá a prosperidade de Deus sobre a sua vida. Irmãos, deixa eu finalizar aqui. Eu estou aqui falando que o dono da terra, o dono do mar, ele está repreendendo hoje tudo aquilo que você não consegue ver. Sabe por quê? Tem coisas que você não vê, mas Jesus vê. Jesus sabe de coisa que você não sabe. Feche os teus olhos. Pode subir a equipe de louvor. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vê? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio deste vento. Chego a crer que não estás me vendo. Estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já até
confessará. Quando você clama esse nome aí, Ele está entrando na tua causa. Se prostram pra te adorar.